Bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui no canal. Vamos ver aqui as últimas informações do Corinthians. Tem informação aí sobre Tite chegando no Corinthians para o lugar do Dorival. Comenta aí o que você acha disso. Também tem informação aí sobre André Ramalho e André Carrilho já estão de volta, pessoal, treinando. Finalmente vamos ter o André Carrilho novamente em campo. Comenta aqui abaixo o que você acha de tudo isso, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Mari Loturco tá lá no CT do Corinthians porque teve treino aberto hoje. Mari, conta pra gente o que você viu por aí. Boa tarde. Teve sim, Gabi. Primeiramente, muito boa tarde para você, minha amiga. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. O que a gente percebeu nessa atividade pela manhã é que Hugo Souza, goleiro, não participou da atividade. Ele caiu no jogo contra o Atlético Mineiro, caiu em cima do ombro direito, ficou ali com um incômodo, por isso está fazendo um tratamento específico. O Corinthians ainda não confirmou se é um caso de lesão, mas fato é que ele não participou aqui da atividade. Quem a gente viu em campo foi o André Carrilho e também o André Ramalho. Os dois estão de volta, eles que sofreram com lesões. O André Carrilho, o André Ramalho, na verdade, foi um estiramento na coxa, o Carrilho teve uma lesão ligamentar, os dois estavam de fora, mas podem participaram da atividade e podem ser que voltem a campo no jogo de sábado às 4 horas da tarde contra o Vitória. A equipe, na verdade, viaja na sexta-feira à tarde, viu, Gabi? Valeu, Mari. Obrigada pelas informações por aí. A gente falar sobre o técnico Tite, que decidiu voltar a trabalhar em 2026. De acordo com a ESPN, Tite já fez esse comunicado a pessoas próximas e aos poucos o mercado tem sido informado sobre a intenção do ex-técnico da seleção em retomar seus trabalhos. Tite, que quase fechou com o Corinthians, quando ele ia se apresentar, teve um problema de saúde e pediu para não ser mais contratado. E é exatamente o Corinthians que surge como uma ótima alternativa para o Tite. Posso assegurar que dentro da atual diretoria nova, que ocupou o espaço do Augusto Melo, há uma série de fãs do Tite. Enquanto isso, Dorival Júnior não é um cara super querido pela atual administração. A avaliação do trabalho dele é de que o Dorival faz um trabalho só razoável, tem muita dificuldade em fazer com que os atletas rendam mais do que eles poderiam. O Dorival vai continuar em 2026 se for campeão da Copa do Brasil. Vale a lembrança de que o Corinthians começa a disputar as semifinais do torneio a partir de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, do outro lado da chave, Vasco e Fluminense. Se o Corinthians for campeão, é certo que o Dorival fica para a próxima temporada. Dorival tem contrato até dezembro de 26. Em caso de eliminação para o Cruzeiro em um campeonato brasileiro só razoável como o atual, é grande a chance de Dorival cair, e eu posso assegurar que o Tite tem excelente imagem diante dos dirigentes atuais. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Corinthians pagou nessa segunda-feira os R$780 mil que devia ao Cuiabá, referentes a uma segunda parcela que causaram transfer nessa segunda. Transfer impede o Corinthians de registrar atletas, nenhuma novidade, até porque o Corinthians já tinha outros dois transfer contra si, esses expedidos pela Corte Arbitral do Esporte. Como fez o pagamento ao Cuiabá, o Corinthians espera que entre essa terça e no máximo quarta-feira o pedido de transfer seja retirado em relação ao Cuiabá. A saideira sobre o timão, o Osmar Stabile, presidente alvinegro, deu a entender que o relatório da Ernest Young, encomendado pelo Augusto Melo, mas que só foi entregue agora porque o Augusto contratou, mas não pagou e a atual diretoria fez o pagamento, que esse relatório não apresentou grandes fatos novos, especialmente em relação a mudanças que a diretoria deveria tomar a partir de agora. Vamos lá, rapaziada, boa notícia, hein? A gente imaginava que isso pudesse ter acontecido há 2 rodadas, mas já seria de uma forma prematura, né? Então eu estava até tranquilo em relação a isso. O André Carrilho está de volta, trabalhou normalmente com o grupo, trabalhou com bola, treinou normalmente, então agora vai! Agora, com essa semana toda para trabalhar, inclusive, o André Carrilho estará no banco de reservas para a partida diante do Vitória, lá no Barradão. Jogo duro, hein? Jogo duro, até porque o Vitória venceu na rodada. Eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, o André Carrilho está de volta depois de 2 meses e meio e muito antes do previsto, depois de uma lesão no ligamento, né, do seu tornozelo, inclusive sendo submetido a uma cirurgia, fazendo com que ele pudesse parar até 4 meses. Muita gente nem contava com o Carrilho esse ano, quando ele sofreu a lesão. E de repente, em 2 meses e meio, ele está de volta, se preparando para essa reta final, Copa do Brasil, semifinal e tudo mais. Cara, é um sujeito fundamental para o time do Corinthians. Quando a gente fala dos retornos aí de Memphis, Garro, Yuri, o Carrilho, para mim, ele é um dos craques desse time, um dos caras fundamentais. Eu acho que ele muda o patamar do time do Corinthians quando ele está em campo.
Então a volta dele é significativa. Acho uma baita notícia. Assim como a de André Ramalho, que a gente até em algum momento contestou no início desse ano. No ano passado ele chegou muito bem. No início desse ano ele deu uma oscilada como toda a defesa. Inclusive o Ramon Dias acabou sendo demitido. E quando chega o Dorival, ele meio que ajusta o setor, né? Porque todo mundo que entrava falhava no sistema defensivo. E, cara, chegou um momento em que o Ramalho, o Gustavo Henrique, todos eram contestados. O Kaká e o Félix Torres, a gente sabe os motivos, né? Agora, o Ramalho e o Gustavo Henrique, eles são bons defensores. E eles estavam mal também pelo sistema que não funcionava. O Corinthians vazava todo o jogo. Se tem uma coisa que o Dorival resolveu de imediato, foi a questão defensiva. E com isso, o André Ramalho se fixou por ali. E olha que eu tô gostando do Tchoca, tá? Acho que o Tchoca tá dando conta do recado. Mas a gente sabe que numa linha de 4, por exemplo, com 2 zagueiros, o Gustavo Henrique e o André Ramalho são titulares. Numa linha de 3, você pode fazer junto com o João Pedro Tchoca. De qualquer forma, ele ficou quase um mês afastado aí por um estiramento na coxa, o André Ramalho. Tá recuperado, tá de volta. É um dos líderes desse elenco também, né? Um cara muito experiente, um cara que passa tranquilidade. Importante, fundamental a sua volta também. André Ramalho e André Carrilho. Ufa! Pô, com Memphis, Garro, Yuri, Carrilho, Ramalho, que isso? Fazia tempo, hein? Que o DM não estava tão esvaziado e que o Dorival não tinha tanta qualidade assim para usar no seu time. Com isso, a gente, na sequência, durante a semana, vai projetando aí uma possível escalação para esse jogo diante do Vitória. Agora tem outra má notícia, né? Que é a do menino André, que vem recebendo oportunidades e, cara, eu sou muito fã desse moleque, hein? Com poucos jogos, a gente já vê que ele tem personalidade, atitude, qualidade técnica, pisa na área, já fez até gol, desarma, corre. Foi um dos poucos que se salvaram, se não o único, lá no clássico contra o Santos, quando ele entra no segundo tempo. Toma até um cotovelaço ali, né? Um braço que sobrou e tal, saiu com sangue no rosto e tal, mas ele teve uma lesão ligamentar também, a exemplo do André Carrilho. Só que não houve uma ruptura até onde a gente sabe e não há necessidade de uma cirurgia por enquanto. Então ele faz um trabalho de fisioterapia até retornar, vai ficar de fora por alguns dias, né? Algumas rodadas aí, vamos aguardar o processo de recuperação do André, o André Luiz. Mas só um registro aí, né? Porque é um menino muito bom, muito promissor e que daqui a pouco vai poder ajudar aí nesse sistema de meio campo. Que tem um desfalque já confirmado, né? Que é o do volante Maicon, que está suspenso, e também do lateral Mateuzinho. Então, por mais que voltem jogadores, o Dorival vai ter que se virar em algumas outras posições. Bom, no meio campo ele vai ter opções, né? A gente sabe, né? Ou o Rian, ou o Martínez, né? Que ficou de fora aí dos 2 últimos jogos por aquela questão de ter faltado treinamentos, foi punido pela diretoria e tal, agora tá de volta. E na direita ele vai ter que improvisar, vai ter que ser ou o Félix Torres, ou o Kaká, ou o Charles, provavelmente o Charles, porque não tem um substituto pro Mateuzinho. Ou o Jacaré, né? Bota o Jacaré pra jogar, pô. Pelo menos é da posição, é moleque, mas é da posição. Ele fez isso com o Guinegão aproveitou. Bota o Jacaré aí, quem sabe, né? Não pode surgir aí um reserva imediato no Mateuzinho. Enfim, durante a semana a gente vai trabalhar melhor essas situações. Agora eu preciso falar com vocês de uma outra situação que é um pouco mais remota, que não preocupa tanto assim, mas ela existe. Até porque se trata do próximo adversário do Corinthians. Estou falando do Vitória, que criou um fato novo no campeonato a partir dessa segunda-feira. O Vitória estava virtualmente rebaixado como Juventude, Fortaleza e Sport. O Z4 era o Z4 mais definido antes da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era um Z4 que a gente imaginava, esses caras não vão sair daí, porque eles só ganham entre si, eles não ganham para sair dali e, cara, eles não conseguem. O Fortaleza não consegue, o Juventude não consegue, o Vitória também não. O Vitória tomou 8 do Flamengo nesse campeonato mesmo. Mas o Vitória reagiu. Reagiu com o Jair Ventura, ganha o clássico Bavi no Barradão. Agora eu vou mandar a Vera pra você. Casa de aposta é igual cantor sertanejo, parece tudo igual. E jogando bem. E emenda a segunda vitória seguida, ganhando do Santos na Vila Belmiro. Coisa que nunca tinha acontecido na história, o Vitória vencer o Santos. Também foi a primeira vitória do Vitória como visitante nesse campeonato. E com isso o Vitória chegou a 31 pontos.
Então, quando a gente falava de um Z4 sem a possibilidade de sair dali, porque a pontuação era muito grande, era 4, 7 pontos para você sair da zona do rebaixamento, isso dava algumas rodadas. Era muito difícil que isso acontecesse. Mas aí o Vitória ganhou um confronto direto, que é justamente contra o Santos. Ou seja, ele impede o Santos de crescer e ele cresce e encosta no Santos. Então, o Vitória ainda está na zona. O Santos ainda está fora. Mas eles estão 31-31. O Vitória só não está fora pelos critérios. E o Vitória enfrenta o Corinthians no sábado. E aí, meus amigos, imaginem a guerra que será esse barradão no final de semana que vem. Porque se o Vitória vence o Corinthians, dependendo do que acontecer com o Santos e com o Galo, o Vitória pode deixar a zona depois de, sei lá, muito tempo, talvez até o começo do campeonato. E isso significaria a sobrevivência para esses caras. Porque ali na frente eles têm o Inter, inclusive, daqui 2 rodadas. E o Inter é outro que está na beira. Só que o Corinthians está numa posição não muito distante. O Corinthians tem 36 pontos. Hoje, o Vitória tem 31. São 5 pontos? São 5 pontos. Uma vacila para você ver. E o meu medo é justamente porque agora teremos um confronto direto. Porque o Vitória vencendo o Corinthians, ele vai a 34 e o Corinthians não soma. E o Corinthians fica com 36. E aí? Então, gente, não acho que o Corinthians corra risco. Acho que Inter e Galo, por exemplo, e Santos correm mais riscos do que Grêmio e Corinthians, pela perspectiva. Mas vacila para você ver. E o próximo jogo é contra o Vitória. Então, se o Corinthians consegue empatar com o Vitória, por exemplo, ele soma um ponto, mas ele impede o Vitória de somar. E isso é fundamental. Mas imaginem a guerra que será esse jogo no Barradão. Então, rapaziada, algo que parecia definido não está mais. E como o Corinthians tem a mania de escolher alguns jogos para jogar, os caras só têm jogado em casa, né? Diante da torcida. Quando é fora, quando é contra o Sport na Ilha, quando é com o Santos na Vila, os caras, esse aí eu não vou me esforçar tanto, né? Vamos pensar na Copa do Brasil aí e tal. Não, diante do torcedor, não, aqui nós vamos correr, vamos ganhar do Mirassol, vamos ganhar do Atlético Mineiro, para poder dar uma resposta pro torcedor. Quando é fora, não parece que eles se dediquem tanto assim. Então, esse jogo é perigoso. Porque se tomar uma pancada, o Vitória chega. E aí o Corinthians vai ter que descolar alguns pontos nos próximos jogos aí para não correr esse risco aí até o final. Repito, Santos, Galo e Inter estão jogando menos e estão numa condição pior. Mas se um deles começa a reagir, aí você já começa a descer. Então, o risco, ele existe, é remoto, é pequeno, mas tá lá. Não acho que o Corinthians vá sofrer tanto assim. Mas, gente, foi uma condição de tabela alterada nessa rodada, que sirva de alerta para o Corinthians nos próximos jogos, especialmente nesse contra o Vitória. Para fechar, o Corinthians sofreu mais um transfer, desta vez por conta de uma dívida relacionada ao Cuiabá pelo volante Ranieri. Havia uma parcela, entre tantas que o Corinthians tem, num débito eterno com o Cuiabá, totalizando 17 milhões de reais. Uma delas venceu na sexta-feira, no valor de 788 mil reais, que o Corinthians não pagou. O Cuiabá acessou a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né, onde o Corinthians está, com vários credores lá para pagar de forma parcelada, e com isso ele sofreu um transfer ban, que é a impossibilidade de contratar jogadores. O Corinthians já tem um transfer relacionado ao Félix Torres junto ao Santos Laguna. Esse é um transfer ban da FIFA, de 40 milhões de reais, que o Corinthians ainda não resolveu. Estava com esse transfer ban do Ranieri, pagou essa parcela e agora comunicou lá a CNRD para que derrube esse transfer ban. Não vai implicar em muita coisa na prática, porque ele vai continuar com o transfer ban e não tem uma janela aberta, então ele não vai poder contratar de qualquer forma. Mas é ruim, né? Você ter 2 transfer bans. E o Corinthians teve 2 transfer bans, sendo que esse segundo é mais barato, não chega a 1 milhão de reais. Então o Corinthians pagou, está tentando a remoção, mas ainda segue com aquele de 40 milhões para negociar, pagar e tentar evitar. E tem outros que podem gerar outros transfer bans
na sequência, o mais emblemático é o do Matias Rojas, que já houve uma condenação no CAS e que, se o Corinthians não pagar até começo de novembro, a gente está falando de mais 40 milhões de reais, vem mais um transfer aí. Que loucura. Uma dívida que só cresce, que não para e que a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Será que no final do ano a gente vai conseguir enxergar uma perspectiva melhor para 2026? Não sei. Enquanto essa dívida só crescer, vai ser difícil, né? Comenta aqui o que vocês acham de tudo isso, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Meus amigos, e quem diria, hein? Carrilho já está de volta ao Corinthians, já concluiu a transição física e já está disponível para jogar aí pelo Timão. Pessoal, ainda não sabemos se ele joga já no sábado agora contra o Vitória, lá no Barradão, às 4 horas da tarde, mas ele já está disponível aí. Eu acredito que o Dorival não vai querer colocar o Carrilho lá, né, fora de casa, um gramado não tão legal, então eu acredito que ele vai jogar aí, né, pessoal, só em São Paulo. Salvo eu, depois do jogo contra o Vitória, o Corinthians pega o Grêmio ou em casa, eu acho, não lembro. Vai ser uma sequência, depois do Vitória é uma sequência de jogos em casa. Porque vai pegar, na Neoquímica Arena, vai pegar o Grêmio, aí depois pega o Bragantino fora, aí depois pega o São Paulo e pega também em casa, galera, que agora eu esqueci quem vai, o Ceará, isso, Ceará. Então vai ser 4 jogos em São Paulo. Bragantino é fora de casa, mas ainda é em São Paulo, né, em Bragança Paulista, pertinho ali, não é tão longe de São Paulo. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Muito bom essa notícia. Muita gente acreditava que o Carrilho voltava só o ano que vem, até porque ele rompeu o ligamento do tornozelo. E isso, cara, geralmente é mais de 90 dias. É no mínimo 3 meses. E aí ele se recuperou em 2. O cara é brabo, hein? Se machucou em agosto, lá no Allianz Parque, no jogo de volta da Copa do Brasil. E em outubro já está curado aí, já está disponível. Isso é muito bom, cara, porque finalmente agora o Corinthians parece que tá tendo de volta os seus jogadores de qualidade, né? Voltou aí agora contra o Atlético Mineiro o trio Jim, que é Garro, Yuri e Memphis. E agora volta o Carrilho. Meu Deus, que notícia boa. Isso é muito bom porque já tá chegando o fim do ano, né? No fim do ano temos aí 4 jogos que podem dar finalmente o título da Copa do Brasil, que serão os 2 jogos contra o Cruzeiro e possivelmente, né, se formos para a final, os 2 jogos contra o outro finalista. Então vamos torcer para dar tudo certo, né, cara? O Cruzeiro não vem passando por um momento muito legal. Caio Jorge lá, que era o artilheiro, já perdeu a artilharia, agora é o Arrascaeta. Então tomara que o Cruzeiro vá só decaindo e o Corinthians chegue nessa Copa do Brasil lá jogando muita bola. O importante agora, cara, é o seguinte: o Corinthians sair de vez dessa luta contra o Z4, né? E ficar ali na parte de cima da tabela tranquilo. Por quê? Porque chegando na época da Copa do Brasil, o Corinthians vai poder poupar. Agora imagina, o Corinthians chega lá na semifinal contra o Cruzeiro, o time lutando contra o Z4. É complicado, né? Porque enquanto tiver no Brasileiro, tá lá todo mundo criticando, jogando pressão. Ah, vamos cair, tem que ganhar. E os caras com a cabeça na Copa do Brasil, aquela loucura. Então o Corinthians tem que ficar bem no Brasileiro para jogar com leveza na Copa do Brasil, sem preocupação. Porque a posição na tabela pouco importa se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil. Por mim, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil e fica lá em 16º. Tô nem aí, pode ficar lá na entradinha do Z4. Por quê? Sendo campeão da Copa do Brasil, o Corinthians já tem vaga garantida em Libertadores, na outra Copa do Brasil. Cara, fora o dinheiro. Então, não tô nem aí. Mas é lógico que a gente quer ficar na parte de cima da tabela, né? Terminar o ano aí com um rendimento até que legal. Então vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians tem um favoritismo aí, pelo menos no jogo de ida, né? Caso seja na arena, não sei. Em casa o Corinthians é muito favorito contra o Cruzeiro. Então vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians, eu acho que tem muita chance de se classificar. Por quê? Porque é um time que, quando tá completo, é muito bom mesmo. Tem um trio ali na frente que joga muita bola. A linha defensiva, Mateuzinho e Matheus Bidu jogam muito. A dupla de zaga aqui já tá com segurança. Gustavo Henrique e André Ramalho. Ali no meio, Breno Bidon jogando muita bola. Agora o Carrilho voltando, tem um Garro. Ranieri, marcação firme. Martins também, Leão.
Então, o Corinthians tá muito bem, cara. Então, eu não só acredito, mas como eu quero que o Corinthians seja campeão dessa Copa do Brasil. Já são muitos anos batendo na trave, né? 2023 caímos para o São Paulo na semi, 2024 caímos na semi para o Flamengo, 2022 batemos na quase ali, né? Ficamos com o vice. Em 2018 ficamos com o vice de novo, logo pro Cruzeiro. Então agora chegou a hora de ganhar, né? Finalmente chegou o momento de ser campeão. Comenta aqui abaixo o que você achou de tudo isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo.